Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, mais uma vez peço desculpas por ainda não estarmos no dia de domingo com vídeo, mas por conta das atividades, os compromissos assumidos neste e no próximo final de semana, em modo particular, substituindo um padre em uma outra cidade, e como o envio do vídeo se torna muito longo, por isso se torna um pouco inviável e se fará muito tarde, caso seja feito o vídeo nesses 2 finais de semana. Peço que continue a oração por mim, pela minha família, para que todos se recuperem bem e que possa andar tudo conforme a vontade de Deus, até mesmo na minha vida. Dito isso, entremos na liturgia desse 15º domingo do tempo comum. Temos na liturgia de hoje a mostra da lei e a redenção. Vemos a lei no Antigo Testamento e a passagem desta pela redenção no Evangelho e na segunda leitura com São Paulo. É algo muito interessante porque também veremos uma passagem que se faz do Antigo para o Novo Testamento, mas que não exclui uma coisa a outra. Entremos na primeira leitura de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Primeira coisa, Moisés nos pede que ouçamos o Senhor. Nós vimos e veremos na liturgia de hoje, caso eu esqueça, que do Antigo Testamento passamos do ouvir para o ver, porque agora vemos, como diz a segunda leitura, a imagem do Deus invisível, vemos o próprio Deus. Mas isso não exclui o ouvir. Nós necessitamos ouvir a Deus para vê-lo. Mesmo assim, é necessário escutar a sua vontade para vê-lo em tudo aquilo que se manifesta em nossas vidas. Então, a primeira coisa que é mais importante para todos os judeus é justamente essa: ouvir a voz de Deus. Mas tem 3 verbos que se conectam e que pedem a cada um de nós também a nossa adesão a Deus. Quais são? Primeiro verbo é justamente ouvir. Segundo, observa. Se nós ouvimos ao Senhor, nós observamos os mandamentos e os preceitos, praticamos tudo aquilo que o Senhor nos pede. Por quê? Porque reconhecemos na sua voz o caminho para a felicidade, que é o que o Evangelho também quer nos mostrar hoje, o caminho para a eternidade. Mas verdadeiramente temos observado o que o Senhor nos pede, obedecido ao Senhor nosso Deus? E por fim, converte-te para o Senhor teu Deus. A conversão, o mudar, um giro de 180 graus, a nossa mentalidade para a mentalidade à vida divina, mas com todo o teu coração. E o que é o coração? O coração não é somente a capacidade, irmão e irmã, de amar, sentimento, mas sim com todas as tuas escolhas
e com toda a tua alma, com todo o teu ser. É isso que o Senhor nos pede. E nós temos verdadeiramente escolhido tudo aquilo que o Senhor Deus nos pede, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. E a leitura continua: na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. O Senhor não pede algo que seja impossível para nós, mas tudo aquilo que Ele nos pede, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos, exige de nós um superar o egoísmo, um superar a nós mesmos, porque é muitas vezes, a maior parte das vezes, que não estamos em Deus, somos egocêntricos. Queremos o nosso bem, a nossa vontade, os nossos desejos. Continuemos. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que possamos cumprir? Nem do outro lado do mar para que possas alegar: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. É interessante este último versículo. Para nós compreendermos, porque o certo seria a boca fala do que o coração está cheio, mas por que aqui está justamente o contrário? A boca primeiro e o coração depois. Assim como veremos também no Evangelho uma troca que faz Jesus, que tem um significado espiritual profundo. É simples. Estava na boca de cada judeu, está na boca de cada um. Repetir os mandamentos do Senhor Deus. Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então está na boca. Mas aquilo que eu repito com a boca deve de ser recitado ao ponto de formar o meu coração. E aqui se fala justamente não só dos mandamentos, mas da palavra de Deus. Nós, padres religiosos, e também todo o povo de Deus, devemos de também rezar com as escrituras, com os salmos, rezar verdadeiramente. E como nós recitamos, rezamos tudo isso? Rezamos de forma que o nosso coração, a nossa vida seja transformada e faça adesão a esta palavra, aquilo que rezamos. Não é somente, eu rezo aquilo que o meu coração quer dizer ao Senhor, aquilo que eu quero falar. Não, eu também tenho que repetir as palavras da Escritura para que eu possa entrar nesta dinâmica e formar a minha vida segundo a vontade de Deus. Mas realmente o fazemos? Porque muitas vezes repetimos de forma espontânea, bela, bonita, ou queremos rezar somente aquilo que o nosso coração, a nossa mente tem a dizer, mas não adequamos a nossa vida, aquilo que falamos, aquilo que recitamos. Quantas pessoas recitam, rezam o terço, repetem, porém o quanto deixaram sua vida ser transformada como a de Maria? Talvez poucas, infelizmente. Temos duas opções de salmo. O Salmo 19 nos diz no refrão: os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Devemos de recordar, irmão e irmã, que no começo não será agradável assim os preceitos, a vontade do Senhor. Não será a nossa alegria. Mas depois de meditar, de refletir, de viver, de entrar na dinâmica de Deus, aí sim nós veremos que isto é a alegria da nossa vida, é a verdadeira felicidade que buscamos. E realmente temos vivido esta experiência em nós? O Evangelho de São Lucas, capítulo 10, continua depois do envio dos discípulos que ouvimos ainda semana passada, os 72 discípulos enviados, preparando o caminho do Mestre que, já decidido, está subindo a Jerusalém. E nesse contexto nós encontramos aquilo que nos é colocado por São Lucas no dia de hoje. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou
e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Devemos de ver aqui algumas coisas que nos passam desapercebidas. Este mestre da lei conhece, sabe que Jesus é um mestre, mas ele fala em pé, isto é, de um certo modo ele quer demonstrar que ele é mestre, porque somente o mestre fala em pé, como se desafiasse Jesus. E a pergunta que ele faz, não devemos de colocar também como uma pergunta assim maldosa, se bem que o verbo utilizado aqui nos recorda a tentação de Jesus. Pôr à prova, pôr Jesus em dificuldade, é justamente o mesmo verbo utilizado na tentação pelo demônio. E assim ele questiona Jesus de algo que nós devemos de entender. Era, como dizer, a angústia de sua vida. A angústia que muitas vezes nós temos. Porque o que ele está perguntando é: Mestre, que devo fazer para ter a vida do eterno em mim? Ele sabe dos mandamentos, mas isso o angustia, porque ele sabe que somente pelos mandamentos e por si só ele não consegue ser santo. Ele ainda não entrou na dinâmica da redenção, está na dinâmica da lei. Recordemos o que falamos ao início. E assim ele questiona Jesus. Ele quer saber o como se encontrar, o como viver realmente esta alegria. Ao falar herança, a palavra herança aqui, nós devemos de compreender que é justamente aquilo que remete ao Antigo Testamento. Já se está percebendo há um bom tempo que a herança não é somente a terra prometida, mas é o próprio Deus. A vida junto de Deus é a herança verdadeira. E a pergunta também é meio capciosa, como diríamos nós. Por quê? Porque o que nós fazemos para receber a herança? Nada. A herança se recebe. Mas é isso que o angustia. Como eu vou receber esta herança? O que é necessário fazer para receber a herança? E Jesus agora vai dizer, com uma outra pergunta, vai rebater com uma pergunta: por quê? Devemos de compreender aqui que é um doutor da lei, um mestre da lei, que só estudava a lei. Ele não pede dinheiro, nem o como ter fama, nem como ser o melhor. Ele pede a Jesus a vida eterna. Perguntando como faço para receber a vida do eterno. Jesus o questiona de volta. Para quê? Para que chegue a resposta a ele mesmo e se convença. Jesus não quer impor a resposta, quer que ele chegue à resposta. E assim ele será convencido. E Jesus disse: o que está escrito na lei? Como lês? Se ele é um estudioso da lei, ele sabe muito bem o que a lei quer dizer. Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ainda não passou a dinâmica da redenção, que não é a medida do amor mais a nós mesmos, senão como Jesus nos amou. E vemos aqui um mandamento que talvez nós mais repetimos, nós mais conhecemos, mas o que menos cremos e o que menos vivemos: o amor a Deus. E ele acrescenta algo ao que está escrito no livro de Levítico. Por quê? Diz: com toda a tua alma, com toda a tua força. E inclui com toda a tua mente, com toda a tua inteligência. E o que quer dizer aqui o mandamento da lei de Deus? O coração é o centro, como dissemos, de toda a escolha. É a vida por inteiro. Então, amar a Deus com todas as minhas escolhas, com tudo aquilo que eu escolho para a minha vida, olhando para Deus, com toda a minha vida eu devo de amá-lo. E nós buscamos amar a Deus assim? Com toda a tua força, com tudo aquilo que você tem, com todos os teus bens.
com todas as tuas capacidades. E nós realmente amamos a Deus assim? O acréscimo com toda a tua mente, ter o pensamento em Deus. Lembrar, meditar, pensar em Deus, na Sua palavra, nos seus ensinamentos. Nós realmente amamos o Senhor Deus assim como este mestre da lei diz? E ao próximo como a si mesmo, é necessário entrar em sintonia com o amor do Senhor e o amor ao próximo. Mas devemos de ver que aqui está o dilema de um biblista, porque aqui ele era um biblista, um estudioso do Antigo Testamento. Quem é o próximo? É a próxima pergunta que vamos escutar. Por quê? Este era o assunto discutido. Porque o próximo aqui, muitas vezes, significa vizinho. Quem é o meu vizinho? Minha família? Aqueles que moram próximos? O meu clã? O meu povo? O estrangeiro que veio à minha terra? Quem é o meu próximo? É isso que está perguntando a Jesus. Jesus lhe disse: Tu respondesse corretamente. Faze isso e viverás. Aí, você sabe. Por que está me perguntando? Eu só fui ver este amor. E recordemos também, este debate está depois que estão dizendo que Jesus é Deus, que quer fazer-se Deus, entre aspas, o fazer-se, porque ele é Deus. Jesus não se proclama Deus diante de um que não quer escutá-lo, que não acredita nele. E por trás desta aparente polêmica que está aqui, havia um homem angustiado. Continuemos. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Já explicamos a palavra próximo ainda há pouco. Jesus respondeu. E agora escutamos a parábola do samaritano. Alguns estudiosos dizem que não deveria se colocar bom samaritano. Por quê? Já entenderemos como se relacionava os judeus com os samaritanos e por que Jesus é o samaritano. No ano passado nós meditamos este evangelho, hein? Me recordo bem, e coloquei muito sentido espiritual. Que é Deus que vem em socorro do homem, Jesus que veio em nosso socorro. Nós somos os homens caídos pelo caminho, mas hoje aprenderemos ainda mais a meditar e a viver aquilo que Jesus quer nos ensinar. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. O que acontece aqui? Descia de Jerusalém a Jericó. Devemos de ver que de Jerusalém a Jericó tem uma distância em descida de cerca de 27 quilômetros. Jericó está próximo ao Mar Morto. E essa descida tem um desnível de 1.000 metros e atravessa todo o deserto da Judéia. Jesus conhecia muito bem essa região. Por quê? Porque por ali ele subia e ia para Jerusalém, no templo com os seus pais. Não devemos de pensar que Jericó era uma cidade terrível. Não. Ali até mesmo Herodes tinha sua casa. Infelizmente, ali Herodes afogou seu cunhado, quem tinha ciúmes e um pouco de medo de tomar o seu trono. Herodes o Grande matou toda a família, quase. Os ricos de Jerusalém, durante o inverno, iam lá, porque ali, em Jericó, era primavera. Assim como os sacerdotes tinham as suas casas de primavera por aquela região. Ali vivia Zaqueu, que cuidava de uma dogana, poderíamos dizer, e era assentida, se nós olharmos Jerusalém no alto, a cidade santa, Jericó embaixo, a cidade da corrupção, do pecado. E recordemos depois algumas coisas que veremos com um samaritano que está ainda no meio do caminho. Certo homem descia, vimos a questão. Quem é este homem? Nós devemos de recordar que somos nós. Deste homem só sabemos que era um homem, mais nada. E como ele foi sem caravana, todos que iam por aquele caminho iam numa caravana porque sabiam que existiam ladrões, perigo, risco. Este homem tinha bens porque foi assaltado.
foi roubado de todos os bens que tinha. Depois falarei também um outro sentido espiritual para colocarmos em nossa vida. Vemos que ele não tomou cuidado, desceu sozinho. E é o risco que nós temos, hein? De descer da cidade santa, do encontro com Deus, para a vida carnal, pecadora, nos esquecendo dos perigos e sermos, assim, sofrermos as consequências de tudo aquilo que fizemos ao esquecer, ao abandonar o Senhor Deus. Deixaram-no quase morto, meio morto em outras traduções. Depende de como agora vão agir os próximos personagens com ele. Aqueles que verão a ele, como vão agir? Porque ele pode morrer ou viver. E se ele morresse, a culpa era somente dos assaltantes? Ou a culpa seria também daqueles que passaram pelo caminho e nada fizeram? Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O que nos diz do sacerdote? Nós sempre temos um olhar maldoso, um olhar já com enfoque no sacerdote, no mestre da lei, um enfoque negativo, mas tentamos compreender o que está dizendo Jesus. O sacerdote, realmente podemos olhar também com foco negativo, como veremos, mas não é o único foco. O sacerdote, ele viu e evitou o homem e seguiu adiante. Viu e evitou, dois verbos que nós devemos de ter presente. Sacerdotes devemos de recordar, deviam de ficar uma semana no serviço do templo quando eram convocados. E depois voltavam para casa. Este sacerdote havia ficado uma semana com o Senhor. Devia ter assimilado o olhar de Deus, assimilado os sentimentos de Deus, o amor do Senhor. Pode ser que não queria contaminar-se porque ele conhece bem a lei e ele não pode tocar em sangue, não pode tocar num morto, porque senão ficaria uma semana impuro, nem seus pais poderiam participar, o sacerdote do Antigo Testamento, das práticas da sepultura. Mas vemos nisso também que a prática religiosa deixou o amor. Ou podia pensar, talvez os assaltantes estivessem ali e fosse arriscado para ele, ou ainda esse sacerdote podia ter pressa. Devemos de tomar cuidado com tudo isso que estamos falando dele conosco, porque recordemos, somos chamados a ser bons samaritanos. Ou se o sacerdote, se estivesse no templo, o que ele faria se essa situação fosse lá? Se estivesse no templo, os olhos da opinião pública estariam nele. E, se não ajudasse, aquela pessoa perderia a boa fama. E faria não por amor a Deus, mas pela fama e pelo orgulho. E por orgulho, faria tudo o necessário para salvar aquele homem. Mas como ali ninguém via, passou e não fez nada. Nós devemos de ter isso presente diante de nós. Nós agimos assim com os irmãos e irmãs? Caídos, sofridos. Isso não é somente fisicamente. Recordemos, aqui está toda a humanidade na pessoa deste homem. Todos os que estão feridos pelo pecado, pelos vícios, por tudo aquilo que destrói a vida humana e que nos afasta de Deus. Também nós agimos assim, como sacerdote. Segundo personagem que passa diante do homem ferido, o levita. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Vemos aqui o levita. O levita, mais dois verbos, viu e desviou. Desviou do caminho. Quem eram os levitas? Eram como sacristões daquela época. E deviam também manter a pureza ritual para eles. Eles ofereciam de sua família aqueles que seriam sacerdotes e tocavam nos objetos sacros, por isso não podiam tampouco tocar em sangue, nos mortos. Fez o mesmo que o sacerdote, mas se aproximou, viu, olhou, foi curioso, porém foi egoísta.
Como nós, quando estamos passando num lugar que está acontecendo alguma coisa perigosa, ficamos curiosos, mas não vamos lá socorrer as pessoas. Ficamos somente com um olhar curioso, não ajudamos ninguém. E aqui há um risco grande para nós na vida de fé. Não é que devemos excluí-la, é que devemos unir, como eu havia dito antes, o sacerdote, os nossos sentimentos aos sentimentos de Deus, as nossas ações, os nossos olhares àqueles de Deus. Para eles, o ofício, o que aconteceu? Não somente o ofício, o praticar, o viver aquilo, o que aconteceu? Matou a alma deles. Não agiam mais segundo deveriam de agir para com o próximo. E assim temos sido nós, bons, aparentemente bons, como tem uma frase que mais adiante direi, mas não verdadeiros cristãos, porque queremos ser reconhecidos, aplaudidos, elogiados como cristãos, mas não é aquilo que verdadeiramente vivemos. Por fim, terceiro personagem que passa diante do homem. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Para o samaritano veremos 9 verbos, 9, que demonstram justamente, não é aqui, o certo nem é sentir compaixão, e agiu com misericórdia. Teve misericórdia. Porque misericórdia é aqueles sentimentos que vêm das vísceras. Sentiu a dor daquele homem. Se bem que compaixão nesse sentido é compatire, sofrer com. Vemos este samaritano. Quem é o samaritano? Devemos de ter presente o que Jesus está falando aqui. O samaritano, como bem sabemos, por causa de ter abandonado a lei de Moisés e não viver mais o Pentateuco conforme era, ter reescrito a Bíblia e tudo aquilo, até mesmo a religião, e ter seus próprios sacerdotes, era odiado pelos verdadeiros judeus. Ao modo de que os judeus, às 18 horas, todos os dias, deveriam de se virar para Samaria amaldiçoar, em nome de Deus, do Deus de Abraão, a Samaria, os samaritanos. Agora entendemos por que o samaritano é Jesus? Ele carregou sobre si toda a maldição, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui está Jesus, está falando de si mesmo. Ele se coloca como samaritano porque ele carregou toda a maldição que cabia a nós por conta do nosso pecado e por conta dos pecados. Vemos então Jesus que coloca diante de um judeu praticante da lei, observante da lei, quem é que pratica verdadeiramente o ato de amor? Somente ele. Isso nos coloca um olhar. Jesus já está dizendo que vamos meditar também adiante, que não devemos de colocar o nosso enfoque, a nossa esperança no homem. Jamais. Nesse padre, naquele padre, em fulano e beltrano do grupo de oração de não sei aonde. É ele. As pessoas não podem nos curar. O sacerdote não pode curar. O levita não podia curar. Somente Jesus cura. O que nós realmente precisamos ser curados. Então, o nosso foco deve de estar nele. As pessoas são um meio para chegar a ele, mas ele deve de ser o foco principal. Então, o samaritano esqueceu da sua vida. E os verbos, vamos lá. Primeiro, viu. Ele olhou de forma diversa aos outros dois. Ele olha também para onde olha Deus. O levita e o sacerdote olhavam para Deus, nesse caso em específico do evangelho, hein? Nesse caso, mas se esqueciam de olhar para onde Deus olhava e de fazer aquilo que Deus faz, que era curar o homem e ajudá-lo a retomar a sua dignidade, a dignidade perdida pelo pecado. Aproximou-se, segundo o verbo que aparece. Viu e sentiu compaixão. Sentiu compaixão, viveu com ele aquele sofrimento. Daí aproximou-se
Diante da vida de um homem, não deve de existir o puro ou o impuro. Nós devemos de salvá-lo no sentido não somente humano, material, mas também espiritual. Ai, mas fulano está no erro. E o que eu estou fazendo para ajudar a sair do erro? Para ajudá-lo a curar esta ferida do pecado. Porque veremos mais alguma coisa que é importante e que nos passa desapercebido. Não é simplesmente jogar a doutrina para purificar a vida, mas primeiro é tratar com cuidado a ferida. E assim que o homem se recupera, aí sim colocar diante daquilo que é necessário. Aproximou-se dele, ouvimos-o aproximar, e fez os curativos. Olha o que faz, ele cura, ele cuida das feridas, para que elas possam ser curadas, cicatrizadas, derramando óleo e vinho nas feridas. Derrama. Mas vemos aqui uma inversão. Vamos compreender mais adiante, no breve sentido também mais profundo do Evangelho. Por que óleo primeiro e vinho depois? Deveria de ser justamente o contrário. Um primeiro sentido que vou colocar aqui agora é: o óleo nos recorda o Messias, o ungido, unge. E o vinho nos recorda o quê? No sacramento? O sangue de Jesus, que nos cura de todas as feridas, que nos liberta, que nos salva. Depois, colocou o homem em seu próprio animal, digamos no jumento. Levantou aquele homem, colocou, carregou aquele homem. E ainda levou a uma pensão onde cuidou dele. Levou a pensão. Nós pensamos na pensão porque não tem outra palavra para traduzir, mas seria um lugar onde se acolhe todos sem distinção, e não é uma pensão como conhecemos. Era um lugar quadrado, com diversas pessoas ali dentro, e que acolhia qualquer um para, durante a noite, não sofrer com os assaltos. Ao longo do caminho haviam postos de segurança, por assim dizer. E então cuidou dele. Foi ele mesmo que cuidou. O samaritano não foi outra pessoa. Foi ele que começou a curar. E aqui nos mostra que veio Jesus e socorreu a humanidade com o óleo e o vinho para salvar a humanidade, não socorrida pelos sacerdotes e levitas. Por isso, nós devemos de focar sempre nele. Mas compreenderemos, como disse mais adiante, o que é o óleo e o vinho. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata. 2 moedas é o dinheiro para pagar 2 dias. 2 dias de pensão. Entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Interessante, por quê? Deu 2 dias. No terceiro dia, eu volto para pagar toda a dívida. Entendemos aqui o que Jesus está a indicar? A sua própria ressurreição, onde com a sua paixão, morte e ressurreição, ele nos liberta. Ele paga toda a dívida que nós tínhamos se nós vivemos nele, se nós buscamos a sua graça, se nós vivemos na redenção oferecida a cada um de nós. No terceiro dia, ele volta. Ele volta da morte e ele paga tudo aquilo que nós devemos se nós caminhamos nele. Então vemos que Jesus pega a humanidade ferida e leva lá onde todos são acolhidos em Deus, por Deus. E agora Jesus perguntou. Jesus inverte a pergunta. Ele havia perguntado: quem é o meu próximo? Jesus agora pergunta: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Não é mais quem é o meu próximo. Qual dos três é o próximo do homem? Então eu devo de ser proativo e eu ser o próximo. Eu devo de socorrer o outro. Eu devo de ser a presença de Jesus na vida do outro. E mostrou assim quem se fez vizinho, quem se fez o próximo. E, como se perguntasse Jesus, em qual dos três você viu a vida de Deus? Você viu a vida eterna?
Você viu os sentimentos de Deus? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Nós vemos então o que devemos de fazer, mas vamos compreender ainda mais. Quem se faz próximo do irmão e busca salvá-lo, socorrê-lo, não somente de forma material, esse é um meio, não é o único, porque nós devemos de recordar a salvação é o que importa mais a Deus, salvar a alma. Mas isso não exclui o cuidado também material do irmão. Mas não deve de ser o principal, como tantas pessoas ao longo dos últimos tempos colocaram como essencial o socorrer somente o material. Não. Um caminha, deve de caminhar com o outro desde que seja em vista da salvação. Então, quem se faz próximo do irmão e busca salvá-lo está amando como ama Deus e vive a vida eterna já nesta vida. Recordemos o que diz São João. Aquele que diz amar a Deus que não vê e não ama ao próximo que vê é um mentiroso. E amar não é sentimento. Recordemos, é mais do que sentimento. É uma escolha, é uma opção. Amar é o caminho que foi feito em cima do animal deste homem, do animal do samaritano, de Jesus. Amar é o caminho para andar para além do nosso eu. E envolve também a razão e a ação. Eu tenho que raciocinar. Eu tenho que agir conforme o amor. E isto nós conseguimos somente através da oração. E a oração deve de nos ajudar a mudar, a quebrar o nosso coração e a nossa vida, quebrando o egoísmo e nos tornando pessoas que se doam como Jesus, a Deus e ao próximo. Então, amar pede nosso esforço como samaritano. É um dom a ser pedido a Deus e que pede o nosso exercício, o nosso esforço. E temos realizado assim esse gesto de amor? Ou temos procurado nos justificar com as regras para que não amemos? Muitas vezes tentamos fazer isso, hein? Tentamos justificar, colocar regras, leis e coisas para justificar certas ações, para não fazermos algumas coisas. Então, Jesus, como vimos no Evangelho, toma a lei e a graça e mostra o regime do trato que pessoas da mesma natureza devem ter, uma para com a outra. E se nós olharmos ao longo da história, em especial na época da cristandade, quando se aprendeu a amar enquanto verdadeiro cristãos, há uma história que diz que duas carruagens estavam no caminho em uma velocidade e bateram, como se dois carros hoje tivessem batidos. E desceram o dono das carruagens de sua carruagem. O primeiro tirou o chapéu e disse: desculpe, Vossa Senhoria, mas tenho certeza de que eu sou o culpado da destruição das carruagens e por isso eu quero pagar toda a dívida. E o outro, tirando também seu chapéu, dizia: não, eu tenho certeza que eu tinha muita pressa e que a culpa é minha. Eu gostaria de pagar a minha dívida. E então, tinha-se uma discussão para saber quem era o culpado. Hoje se discute que para ter certeza de quem é inocente, ninguém quer assumir a responsabilidade, quer jogar somente a culpa nos outros. Então, devemos de ter também em mente a frase que ia dizer a voz de um autor chamado Arthur Paoli, italiano: ser bom cristão não quer dizer ser verdadeiro cristão, porque às vezes eu posso aparentar ser cristão, mas não sou aquilo que deveria ser. Quem ama não faz diferença de quem está diante. Não importa quem está diante de mim. Se precisa de mim, de meu auxílio, em Deus, para a sua salvação, para alcançar a graça, eu ajudarei. Não tenho diferença de acepção de pessoas, como diz São Paulo. Não existe mais rico, pobre, isso e aquilo. Não importa. Quero ajudar na salvação da pessoa. E realmente somos assim.
Devemos de ter presente também do Evangelho, que nós, muitas vezes, seremos justamente o homem que está caído, descendo de Jerusalém a Jericó. Por quê? Porque na vida alguém sempre nos fará o mesmo que ao homem. E nós devemos de ter o cuidado, porque se estamos nos colocando como levita, sacerdote ou samaritano, em especial levita e o sacerdote, a nossa função religiosa não pode matar o nosso coração e a nossa vida, mas devem de nos levar a amar verdadeiramente, com atos, com ações, para a nossa salvação e para a salvação dos irmãos. E temos agido assim? Mais uma leitura do Evangelho, de forma breve, mas profunda. Tenhamos em conta que o Evangelho nos mostra justamente uma pensão. Os padres da igreja vão dizer que a pensão é a igreja, ou seja, somos nós, também, enquanto membros da igreja. E o dono da pensão é o Espírito Santo. Você tem que ser Cristo para o outro, acolher o outro, ajudar o outro. O homem que sofreu as consequências da sua descida de Jerusalém a Jericó abandonou a vida do espírito e desceu aos prazeres da vida. Porém, ao abandonar a Deus, ao abandonar a vida sobrenatural, perdeu tudo. Basta olhar que na nossa vida nós passamos por esta experiência. Quando estamos crescendo na oração, na intimidade com Deus, vivendo uma vida de busca verdadeira de Deus, não somente sentimental, temos paciência, amamos, fazemos as coisas com carinho, e quando vamos abandonando para viver os prazeres desta vida, nos esquecendo da experiência com Deus, o que nos acontece? Irritamos fácil, brigamos com todos. Assim agimos nós. Recordemos, quem são aqueles que derrubam um homem? O diabo e seus servos. Em todos os níveis de servos, não somente seus anjos, mas todos aqueles que o servem. Por isso, não devemos de descer a Jericó nesse sentido de buscar os prazeres da vida, as diversões que a vida oferece, mas sim continuar a nossa vida conforme a vontade de Deus, seguindo o que o Espírito nos ensina, nos conduz. Vemos que os dois primeiros, como dizíamos, não podiam curar o homem, por isso não podemos colocar as nossas expectativas no homem, mas somente em Jesus, que tem compaixão, que sofre conosco, e nós nem sempre meditamos isso. O Senhor que sofre conosco. Devemos de ver também em nossas vidas que aquilo que falamos, pregamos, rezamos, devemos de cumprir, devemos de fazer, devemos de dar testemunho como samaritano, e não ser uma coisa desvencilhada. Por fim, o que dizia que ia falar agora, também ao final. Por que Jesus coloca primeiro o óleo, aliás, o samaritano primeiro o óleo e depois o vinho? O óleo, como dizíamos, acalma. O vinho purifica, porque é alcoólico. Nós devemos de compreender que aqui está primeiro o acolher e depois o tratar e corrigir. O problema é que muitas vezes nós queremos primeiro corrigir para depois acolher e tratar. Não é assim que nós devemos de fazer. Nós devemos de primeiro acolher o irmão, primeiro cuidar de suas feridas, e depois que ele estiver cuidado, que podemos assim tratar, corrigindo o irmão, segundo a visão da fé, segundo os ensinamentos do Senhor. E compreendamos ainda mais que o óleo e o vinho marcam 5 dos 7 sacramentos. 5 dos 7 sacramentos se encontram aqui. E nós devemos de assim ver que os sacramentos que Jesus oferece justamente são os elementos que na igreja nos curam e que nos ajudam a sermos restaurados enquanto humanidade, enquanto filhos de Deus. E realmente estamos vivendo assim, como homens que sofreram nesta queda, nos deixamos curar verdadeiramente? E depois de curados, estamos agindo como outro Cristo?
Ou estamos agindo de forma indiferente para com os irmãos e irmãs? Por fim, a segunda leitura. Na carta de São Paulo aos Colossenses, nós vemos: Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vemos então, primeira coisa, que passamos aqui, como havíamos dito ao início, do ouvir ao ver. Cristo é a imagem, então agora nós vemos, não só ouvimos, nós vemos em Cristo, e não na imagem de Jesus Cristo esculpida, pintada somente, mas na vida dele, no próprio Cristo. Nós vemos, mesmo que nós não tenhamos visto Jesus materialmente, fisicamente, o vemos em corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento, sim, também nos sacramentos da igreja, presente pelo Espírito Santo, sim, mas como nós não o vimos como os discípulos, os apóstolos, ainda assim, nós vemos Jesus, que se revela nas Escrituras e se revela na sua igreja. Não basta somente ouvir, nós vemos a manifestação da vida de Jesus e devemos imitá-la. E assim, vendo e ouvindo, devemos de praticar, de viver também nós. E aqui vemos também que São Paulo fala a origem de tudo. Cristo como cabeça, como vai dizer adiante. As graças que Jesus traz, São Paulo nos mostra que tornam a lei passada. A lei é um passado. Não basta somente a lei, mas necessitamos da fé em Jesus que nos vivifica. E fé não é somente dizer creio, mas viver aquilo que creio, viver aquilo que eu vejo em Jesus, viver aquilo que Jesus me ensina. E assim segue São Paulo. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Realizando a plenitude da vida pelo sangue de sua cruz. Então, São Paulo nos mostra que em Jesus temos origem e em Jesus temos a nossa regeneração pela sua cruz e devemos de viver nele aquilo que ele nos ensina. Vivermos também imitando a ele neste acolher e viver o amor do Pai e o amor aos irmãos. E realmente, meu irmão, minha irmã, nós assim temos vivido, temos buscado, ao termos sido acolhidos pelo bom samaritano, termos sido cuidados pelos bons samaritanos, também nós temos sido imagem de Cristo aos demais? Também nós temos buscado salvar os demais, colocando-os no caminho de Deus, na vida da igreja, na vivência dos sacramentos, de forma profunda, para que também conosco alcancem a glória dos céus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a reconhecer a misericórdia de Jesus para conosco, o amor de Jesus para com cada um de nós e a ação do seu Espírito Santo em nossas vidas, para que, vivendo cada vez mais profundamente a intimidade com o Senhor, o reconhecimento do seu amor e da sua grandeza para conosco, também nós saibamos viver na sua graça e no seu amor, na sua lei, para que, praticando tudo aquilo que o Senhor nos pede, possamos ser um outro Cristo aos irmãos e um dia cheguemos também nós com eles à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.